Rumo certo de hoje, vamos falar de gestão, é claro, com foco em empreendedorismo social e em negócios liderados por mulheres. E para isso eu recebo Raíssa Kist. Raíssa é cofundadora da Herself e estuda muito também hoje sobre políticas públicas. Raíssa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar fazendo parte desse programa. Prazer, Sebastião. Que bom, prazer todo nosso aí. Muito obrigado também a você por disponibilizar o seu tempo, de trocar ideias, compartilhar conhecimentos aqui com a gente. Raíssa, eu queria conhecer um pouquinho mais de você, da sua trajetória, e eu fiz referência à Herself. Quero que você me fale o que é a empresa. Me conte lá. Claro, então, sou Raíssa, tenho 28 anos, cofundadora da Herself Educacional, nascida aí no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, no interior do estado. E a minha história empreendedora começa em 2017, fundando a Herself, mas quando eu ainda era estudante de engenharia química, na verdade. E hoje, atualmente, sou estudante de políticas públicas, né? Então, a nossa inquietação com a Herself surge diante de uma necessidade latente com a menstruação, né? Diante de um mercado que estava aí desde a década de 30 sem inovação para protetores menstruais. A gente traz aí uma tecnologia para tecidos para revolucionar a maneira com que mulheres e pessoas que menstruam vivem sua menstruação. Então, desde lá, temos hoje 5 anos de negócio e criamos a Herself. Então, você com criou calcinhas e biquínis menstruais aí. Isso, você criou um produto, tecnologia, a partir do seu conhecimento lá na engenharia química, que proporcionam aí, talvez mais conforto, é isso, para as mulheres. É uma loja, então, que você tem hoje de roupas íntimas e de biquínis. Hoje a gente tem um e-commerce, então uma plataforma, um site, né, que atende ao público de norte a sul do país, trazendo então calcinhas e biquínis menstruais com essa tecnologia que foi desenvolvida por nós, permitindo que as pessoas não precisam utilizar nenhum outro protetor menstrual, somente a própria calcinha, o próprio biquíni, sendo eles laváveis e reutilizáveis, e tem aí uma durabilidade hoje de quase 3 anos. E aí você começou a fazer, então, engenharia química, e você hoje estuda políticas públicas. Mas quando você começou a engenharia química, lá a sua ideia já era empreender. Quero entender um pouquinho mais desse seu sonho, talvez, enquanto engenheira, desde quando fez o vestibular, e aí virou empreendedora de um negócio que resolve, que aí a gente está na essência do empreendedorismo, né? Que busca a solução para o outro, né? Que é muito interessante, talvez até para a gente também, para si, aí no seu caso, mas muito isso, né? Resolver a solução do outro já é a base do empreendedorismo. Mas me conte, eu digo, como é que você virou empreendedora? Você tinha, imagino, a expectativa de uma formação na carreira da engenharia, talvez não como empreendedora, já pensava sempre em ser empreendedora? Não, realmente, acho que estava muito mais direcionada para o setor industrial mesmo, mas me permiti fazer uma bolsa de iniciação científica, então conhecer um pouquinho mais da pesquisa e me encantar com a possibilidade de trazer uma inovação para o dia a dia das pessoas, né? E aí, falando de menstruação que está muito presente, né? Em 40 anos que as pessoas menstruam todos os meses, então me encantava essa possibilidade. Mas na pesquisa eu não tinha essa possibilidade de estar de imediato, né? Conseguindo trazer um resultado rápido para o dia a dia das pessoas, mas essa veia empreendedora surge ali, né? Essa visão de, poxa, essa inovação e a tecnologia pode ser trazida aqui diretamente para o público e eu posso estar trazendo isso através de um negócio, né? Então, eu tinha essa vontade e, ao mesmo tempo, questionava muito do modelo que estaria sendo desenvolvido dentro de setores mais industriais, toda uma lógica, muitas vezes, de um mercado já mais consolidado e que a gente gostaria aqui de ressignificar, né? De ter esse cuidado de ponta a ponta da cadeia produtiva. Então, eu questionava muito o modelo tradicional da indústria, acreditando que a gente poderia estar aqui desenvolvendo uma cadeia toda de produção mais sustentável, com mão de obra, matéria-prima, tecnologia nacional, e que isso talvez hoje na indústria tradicional de multinacionais
essa lógica mais sustentável de responsabilidade social e ambiental não está tão presente. Então, é muito para trazer uma nova lógica, desenvolver, né, e criar negócios de ponta a ponta com esse cuidado. Muito legal. Vamos entrar ainda mais à frente um pouco sobre esse empreendedorismo feminino e a força que tem, o quanto é importante também. Mas eu queria saber um pouco mais de escala desses produtos que vocês desenvolvem e mercado mesmo. Como é que ele está chegando hoje no mercado no Brasil? Está no varejo isso? Esse tem um viés mais social, mais aproximado, talvez com classes mais vulneráveis? Então, como é que é esse trabalho de distribuição do material que vocês desenvolvem? Perfeito. Hoje a gente tem, então, a distribuição online, né? E tem pontos de lojas físicas que revendem o produto. Então, mas é com certeza do nosso interesse que ele esteja cada vez mais ganhando os canais varejistas offline e que a gente possa estar fazendo parte da jornada de consumo e de compra desse produto para menstruação que até então estava tão presente somente, por exemplo, no canal Farma, né? Então, essa é a nossa intenção. A gente hoje tem também como um produto de entrada os absorventes, então é a mesma tecnologia que está presente nas calcinhas e nos biquínis, ele acaba sendo aplicado em absorventes reutilizáveis, então ele tem o mesmo formato intuitivo de um absorvente descartável, mas com a nossa tecnologia. E isso justamente para atender a um público com um ticket mais baixo, né, de preço, podendo atender a um produto, sendo um produto de entrada. Então, esse é um pouquinho da nossa lógica nesse momento. E em relação ao contexto de pobreza menstrual, que a gente pode conversar aqui um pouquinho, que é essa visão de que existem pessoas que não têm nenhuma escolha, né? Nós, no ápice ali da nossa visão de inovação e tecnologia, a gente ainda estava nesse espaço de muito privilégio de quem sempre teve uma escolha para protetores menstruais, mas que queria viver uma inovação, algo com mais conforto, com mais sustentabilidade, algo esteticamente mais bonito, como uma calcinha ou um biquíni, mas a gente se deparou com, né, diante de uma realidade do Brasil, onde meninas, mulheres e pessoas que menstruam não têm nenhuma possibilidade, não tem nenhum tipo de protetor menstrual. Então, a Herself se responsabiliza atuando hoje com casas prisionais, onde a gente desenvolve essas células de produção e uma linha de expertise para a educação menstrual, para a autonomia do próprio corpo também, para que exista uma produção e essa tecnologia chegue em pessoas que não teriam condições de estar consumindo diretamente esse produto. Então, são feitas oficinas de educação menstrual e uma iniciativa de empreendedorismo para a menstruação, onde essas mulheres têm a possibilidade de utilizar esse produto, confeccionar, utilizar esse produto e acreditar, imaginar que outras meninas podem estar vivendo essa experiência também, né? E hoje pode estar sendo chegando, né, a mais meninas para que a menstruação não seja um limitante na vida delas. Então, esses produtos, só para deixar bem explícito aqui, não são com fins comerciais, eles são com fins, esses produtos produzidos dentro do cárcere são para uso interno, né, para necessidade básica das casas prisionais. Ótimo, não, deve ser muito gratificante esse trabalho, né, com esse propósito social aí, vocês têm um propósito bastante claro. É claro que é uma empresa, vocês têm que ter renda, têm que ter rendimento, mas esse propósito, essa ideia que é também uma essência, uma ferramenta fundamental do empreendedorismo, né? Agora, imagino, e queria saber de você, o desafio que é fazer gestão num negócio com este propósito, desta forma, né? Onde você aí tem que gerir o negócio, sim, financeiramente também, mas tem uma gestão aí do propósito mesmo. Como é fazer gestão nesse tipo de segmento? Imagino que muitos empresários, empreendedores também tenham essa veia com outros produtos, né? De outras formas, e seja um desafio. É interessante trazer a sua experiência e o seu conhecimento para que instigue talvez alguém também que tenha potencial para fazer isso e talvez não se ache com competência para tanto ou não se coloque num lugar, né? Mas eu queria saber disso, qual é o grande desafio e como se dá a gestão nesse tipo de negócio? Perfeito. Então, aqui a gente vai estar falando de uma gestão de um negócio de impacto, né? Então, esse olhar de responsabilidade social e ambiental, onde
a questão da sustentabilidade preza basicamente pela sustentabilidade financeira da mesma proporção como que preza pela sustentabilidade ambiental e pela sustentabilidade ou por esse olhar, né, social. Então, a gente preza muito e entende muito que a escalabilidade do negócio, o crescimento do negócio é diretamente proporcional à escala do nosso impacto. Então, esse, para nós, é uma grande diferença dos negócios de impacto, ou de se falar em negócios de impacto, se falar de assistencialismo. Aqui a gente tem um modelo de negócio bem desenhado, linhas de receita que são desenhadas e estruturadas para que possam estar trazendo, proporcionando um impacto social e ambiental, e com o crescimento, né, do negócio, do resultado financeiro, esse impacto só aumenta. Então, isso normalmente se dá quando a gente está desenvolvendo negócios a serviço de necessidades reais e de uma questão de saúde pública, como, por exemplo, é a menstruação. Então, a gente tem aí 60 milhões de pessoas que menstruam no país todos os meses, né? Então, a escalabilidade fica muito óbvia, né, dessa necessidade de escalabilidade também. E aí, o que a gente preza muito nesse olhar de negócio de impacto é eixos de gestão que vão prezar aí pela responsabilidade, pela autonomia dessa equipe, por relações de mais colaboração, onde a gente vai estar aí trazendo, né, uma nova conjuntura, né, onde pilares que não são aceitáveis, né, pilares de combate ao machismo, a opressões em relação à homofobia, em relação a racismo. Então, são questões bem estruturais, né, no nosso modelo e que fazem muito, muito sentido, onde a gente precisa estar como uma gestão feminista, em que a gente preza, né, tem valores muito claros e uma nova estrutura mesmo, mais colaborativa, acreditando muito mais no mercado de abundância, onde a gente tem aqui também, ao invés, né, da ideia também de somente concorrentes, a gente tem aqui a ideia de convenientes, né, onde a gente está construindo um novo mercado, um novo nicho, e que principalmente está falando entre o mercado de higiene e entre o mercado de moda. Então, a gente está educando ainda, construindo esse mercado. Então, a ideia de colaboração e para que as pessoas conheçam, né, que calcinhas e biquínis menstruais existem, faz muito sentido, né? Desafiante, eu imagino aí, mas é instigante ao mesmo tempo, é tendência, né, Raíssa? Vamos conversar mais sobre isso? Quero saber um pouco mais dessa parceria, desse engajamento de mulheres com esse propósito também, que é aí um ativo forte nas empresas cada vez mais, que se tenha propósito, marca, intenção, né? Só por aí já começa a dar certo, né? Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, Raíssa, volta já já, tá bom? Combinado. Muito bem, combinado com você também para continuar aqui conosco no Rumo Certo. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Estamos falando hoje sobre gestão, mas com foco em empreendedorismo social e negócios liderados por mulheres. Eu estou conversando com Raíssa Kist. Raíssa é lá do Rio Grande do Sul, mas hoje está em São Paulo, né, Raíssa? Conversando aqui com a gente, trazendo da sua experiência, da sua expertise, do quanto é importante negócios com essa pegada, esse propósito, essa intenção aí social e também em defesa, eu diria, de um conceito também, né? Você falava no último bloco da importância disso e do engajamento de outras mulheres, de a gente colocar cada vez mais essa ideia da diversidade também, não como sendo algo diferente, eu digo novo, mas é algo que tem que estar na essência, já é base, né? A gente tem que chegar a um dia em que a gente não fale isso já como necessidade que se tenha. Não, já é, normalizar, né? E aí eu queria falar desse desafio também, de trazer essa bandeira, essa preocupação com a diversidade, com a defesa da causa feminina também,
para um negócio, né? Isso você está vendo como uma tendência, a gente já está bastante evoluído nesse sentido, o quanto isso é importante para o negócio mesmo, para a sustentabilidade do negócio, enquanto empresa. Perfeito. Para nós, acaba sendo extremamente importante, porque a gente parte aí de um negócio que tem traz produtos e um desenvolvimento tecnológico a serviço, né, de uma necessidade muito específica, que é falar de menstruação. Então, com certeza, o nosso desenvolvimento do time, a estruturação do time, partiu de pessoas que entendiam e acreditavam, entendiam essa necessidade. Então, inicialmente, pessoas ali que tinham inquietações, insatisfações com a forma com que essas pessoas menstruavam. E a gente vai estar falando aqui de mulheres, inicialmente, construindo esse time, então, que tinham essa dor latente, essa gana por construir esse novo mercado, então, unindo forças e acreditando em todas essas bandeiras, né? Então, aí de uma reparação histórica, né, de mulheres fundando, 100% mulheres fundando uma startup, e aí construindo isso. Vou trazer aqui um exemplo que foi dentro da escola de engenharia, então era uma incubadora tecnológica, onde a gente fomos uma das primeiras empresas femininas, de mulheres ali nessa incubadora tecnológica. Então, esse espaço aí de trazer inovação e tecnologia em espaços tradicionalmente que eram presentes, eram habitados por empresas lideradas por homens, foi um marco para nós, né? E é um marco que era muito importante a gente trazer como porta-voz de necessidades que não estavam sendo atendidas, né? Que o mercado muito consolidado aí dizia que não existiria, não precisaria desse espaço. Então, para nós era muito coerente que a gente trouxesse esse protagonismo feminino de ponta a ponta, mas com certeza a diversidade está aí, a gente também se abre, né, para a questão de para além de mulheres, e aí falando, claro, de mulheres cis, mas com essa abertura de visão de, poxa, precisamos seguir trazendo diversidade aí, olhando para mulheres trans, olhando para inúmeras outras diversidades, né? Diversidade racial, a gente falar que era extremamente importante, né? Então, com uma visão de feminismo interseccional, onde a gente busca, né, e se baseia para nossas dinâmicas de gestão também. Ótimo, é isso aí, é pensar nas pessoas, como pessoas, né? Independente, enfim, de gênero, de condição, né? E aí você está trabalhando, fazendo esse trabalho, você está trabalhando muito com a educação, né? O que é muito importante também, porque parte-se do pressuposto que conhecimento é tudo, né? Difundir informação, conhecimento para que geremos mais tolerância também, né? E isso hoje para os negócios virou um ativo mesmo, né? Você diria aí que o grande desafio, talvez, das mulheres, de todas as classes, mas eu digo porque a gente está ainda rompendo mesmo barreiras, rompendo conceitos, mas é esse da educação, do conhecimento é a partir daí que a gente começa a também se estabelecer, se colocar melhor nos negócios. Isso, no final das contas, é receita também para o seu dia a dia, né? Qualquer trabalho que você faça hoje, mas na gestão desse trabalho é preciso que você busque muito conhecimento, né? Você está fazendo isso, difundindo conhecimento, difundindo informação, além de oferecer um produto já diferenciado, né? Mas queria que você me ressaltasse isso, da importância disso, da educação para o empreendedorismo também feminino. Sim, com certeza, vem sendo um desenvolvimento. E assim, acredito que é uma lógica que não tem volta, não pode ser diferente, né? Eu acredito que os negócios que estão surgindo a partir de agora, eles precisam ter esse olhar de responsabilidade social e ambiental para a sustentabilidade deles, para a existência deles para as futuras gerações, e assim vai, daqui a 50, 10, 20, 50 anos, vital que essa lógica exista para realmente a sobrevivência, a sustentação desses negócios, e essa lógica, né, só condiz com essa visão de responsabilidade e de diversidade. Então, a gente precisa estar aí, acaba sendo
esse processo todo de educação, por exemplo, que a gente traz aqui com uma nova narrativa em relação à menstruação e à educação menstrual, né? Ela permeia essa narrativa onde a gente precisa estar entendendo diferentes contextos, diferentes realidades. Então, é muito rico, é muito inteligente a gente trazer e ter diversidade no time, ter diversidade em toda a nossa operação de ponta a ponta, para que a gente esteja cada vez mais consciente das necessidades reais. E aí, das necessidades que me cabem e aquelas que também não me cabem. Justamente falando aqui, né, de uma mulher cis e que possa estar olhando, de uma mulher cis branca, que possa estar olhando, né, para os seus espaços de privilégio e entendendo as necessidades e as opressões que também não são minhas. Então, toda essa diversidade do time é um fomento e acaba sendo uma oportunidade mesmo da gente estar desenvolvendo uma inovação que atende necessidades reais, né, e que não é uma inovação por inovação. E que nos dá lugar de fala, independente de não termos aquela vivência, talvez, lá, né? Você coloca a sua situação, a sua condição como privilegiada, é claro, mulher branca, bem-sucedida, né, heterossexual, cis, enfim, é ainda hoje uma condição que a gente pode dizer privilegiada, mas tem lugar de fala para falar de quem está numa outra condição, numa outra posição. Isso a gente traz para todo o contexto da sociedade, né? Para o racismo, muito forte isso também. Enfim, tem várias questões aí que precisam ser faladas a cada dia mais, mas precisa chegar a um ponto também e que isso não seja mais assunto de discussão, né? Que isso seja, o dia a dia, é assim, somos assim, todos iguais mesmo. Mas agora eu queria falar, entendido isso, e que bom, queria falar de uma outra ferramenta que é bastante forte, latente e preocupante no sentido de que é preciso a gente trazer para junto da gente, que é a questão da tecnologia também. Você trabalha com e-commerce, né? A gente tem esse facilitador, mas é preciso também, na gestão dos negócios, entender isso como uma ferramenta de inclusão, né? Uma ferramenta que é para auxiliar, para fazer parte, né? Mais uma. Mas ela não é o todo também, né? A questão da humanização precisa caminhar junto e ter ali como ponto principal. Também é um desafio isso, né, Raíssa? Trabalhar a tecnologia e ainda trabalhar com essas questões de humanização que são muito fortes, né? Uma coisa não substitui a outra, são complementares. Como é que é gerir isso, fazer a gestão de um negócio onde você lida com esses dois elementos muito fortes hoje? Perfeito. É super importante, exato, essa colocação da gente enxergar realmente o online, toda a tecnologia, né, a serviço hoje do e-commerce e do comércio online, a serviço, claro, de uma experiência complementar ao offline também. Então, muito pensando nessa jornada da consumidora em relação a protetores menstruais, é inevitável que se imagine nessa experiência offline para se ter esse contato, uma sensibilidade aí para entender um novo produto. Então, Sebastião, a questão do offline como complementar é extremamente importante e vital para que as pessoas possam pegar na mão um produto, entender que é um produto, uma calcinha que é fininho, não lembra uma fralda, por exemplo, né? Não é grosso, não é quente, abafado. Então, a tecnologia aí, das ferramentas online para o e-commerce, a gente ainda sente, né, essa necessidade de estar conseguindo tangibilizar, né, como se tornar palpável essa experiência de como de fato esse produto já que a gente está aí trazendo uma inovação e que as pessoas ainda não é comum que conheçam o que são calcinhas menstruais, o que são biquínis. Então, para nós o desafio ter essa complementariedade mesmo de canais para que essa experiência seja de fato mais completa e que as pessoas consigam estar, inclusive, vestindo, né, provando, testando a experiência de provar, já que a gente está aí falando de um segmento novo que está entre o segmento de moda íntima, né, e moda praia, e um segmento de higiene. Então, poder vestir o maiô, o biquíni, super importante, né, para entender que os tecidos são fininhos, que a modelagem é diversa. Então, é super interessante pensar o quanto a gente avançou muito com a questão do digital, mas que o offline ainda se mantém, né, e essa experiência em loja física se mantém muito forte também, complementar, né, e uma alavanca a outra, com certeza, atendendo, né, e trazendo diferenciais em cada um desses canais.
Muito bom. E a gente volta àquela questão do conhecimento lá, buscar cada vez mais informações, compartilhar cada vez mais conhecimento para tornar negócios cada vez mais perenes, mais competitivos. Raíssa, tenho a dizer que foi uma conversa fantástica aqui com você, gostei muito, muitíssimo obrigado pela sua participação, por dividir aqui conosco do seu conhecimento, compartilhar da sua experiência. Tenho absoluta certeza que instiga muita gente, é muito produtivo, muito bom também para outros micro e pequenos empreendedores, empreendedores de todos os portes, mulheres também, todo mundo também, digo aí, porque a gente trabalha com essa ideia mesmo de diversidade, de visão do todo, né? É preciso pensar no coletivo, trabalhar com o empreendimento é coletivo também, por mais que você empreenda o seu próprio negócio, o seu conhecimento, mas é para todos, é para uma economia, é para um mundo melhor. Raíssa, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, sucesso demais nos seus negócios. Muito obrigada. Para nós. Foi um prazer. Todo meu. Muito bem, muito obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Tenho certeza que gostou muito dessa conversa, desse nosso assunto. Eu volto no próximo programa com mais informações. Um abraço grande para você e até mais.